Olá, eu sou Dani Santos, bem-vindos ao nosso canal Dani Santos Portal USA, bem-vindos ao One Portal Services e mais um podcast que a gente vai estar filmando aqui com o nosso querido Silvio Carneiro da SC Tax, que é a nossa nova parceria, faz imposto de renda, resolve todos os seus problemas, dúvidas, ele é a solução para imposto de renda, abertura de empresa e tudo mais. E não se esqueça que se você está assistindo esse podcast, você avisa para ele que você está vindo referida desse podcast, que o atendimento é especial. Sempre o atendimento é bom, né? Silvio, você vai conhecer, você vai adorar. Então, antes de mais nada, quero agradecer você estar assistindo esse podcast. Refira para os seus amigos familiares. Tenho certeza que vai ter gente interessada nesse assunto, mesmo que você ainda esteja no Brasil, se você já está morando aqui. Informação é tudo, então a gente vai passar muita informação. Lembrando, né, Silvio, é importante a gente lembrar que é janeiro de 2024, tá? Janeiro de 2024, amanhã, mês que vem, as coisas podem mudar. Então, a gente vai passar para você dados atualizados de hoje, tá? A nossa responsabilidade é essa. É prazos, datas, significados, explicações de coisas que estão acontecendo atualmente. Se as coisas mudaram, você vai ter que se atualizar. Por isso que é importante você estar sempre buscando informação com um profissional, porque ele vai estar atualizado, tá bom? Silvio, mais uma vez, obrigada por você estar aqui. Sempre bom. Obrigado, Dani. Mais uma vez, nesse podcast maravilhoso da One Portal e você. E vamos lá, né? Mais informação pro pessoal. Mais informação. Não canso de falar isso, é tudo. A gente tem que estar bem informado, saber o que a gente está fazendo. Na dúvida, trata com um profissional, porque ele vai estar sabendo, vai estar, como eu falei, atualizado, vai poder te passar informações para você tomar as melhores, né, decisões possíveis. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a dedução de imposto pessoal, dedução de imposto empresarial, de business, como a gente chama aqui. E para isso a gente vai falar como que você faz se você não tem o CPF, que aqui é o Social Security, se você não tem ainda o EIN Number, que seria o número da empresa, que seria, no caso, o nosso CNPJ no Brasil. Vamos, então, já falando. A gente já está falando de pessoal. Se eu tenho Social Security, eu vou fazer declaração com o meu Social Security, que é no meu CPF. Se eu não tenho, a gente vai fazer a solicitação do ITIN, que você vai explicar agora o que é, quando que você pode solicitar, como é que ele funciona, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre as deduções do imposto pessoal. Ok, vamos lá, gente. Para quem vai querer declarar os impostos aqui nos Estados Unidos, né, como pessoa física, nós temos aí uma situação bem específica. Você tem que ter ou o Social Security Number, ou você vai ter que ter o ITIN, né? Tem vários nomes para ITIN, ITIN. que batizaram ele. ITIN. É o ITIN, ITIN. ITIN. Enfim, a gente sabe o que é. Falou, o contador verdade, sabe. É uma sigla para Individual Taxpayer Identification Number, ou seja, uma informação do taxpayer, da pessoa que está pagando o imposto. Então... E o imposto pessoal? Apenas voltado à pessoa física, tá? A jurídica nós temos o EIN, que é o Employee Identification Number, que é para a empresa, que é para a gente no Brasil, o CNPJ. No caso do ITIN ou do social, que simbolizaria um CPF, né? Sim. Lógico, com suas devidas proporções. O social, para quem é residente, ou para quem tem alguns status imigratórios permissíveis ao uso a aplicação do Social Security, e para quem não tem, é possível se aplicar para ter um ITIN, né, que seria exatamente esse documento. Qualquer pessoa pode ter um ITIN? Pode. Qualquer pessoa dentro dos Estados Unidos ou fora. Por exemplo, tenho clientes que têm investimento nos Estados Unidos, né, e que eles precisam declarar os dividendos deles. E o que é que eles fazem? Eles aplicam para um ITIN, recebem um ITIN, a gente faz a dedução, faz todas as deduções, faz todas as declarações dele aqui dentro dos Estados Unidos através do ITIN Number, do ITIN deles, né, que seria esse Identification Taxpayer, Individual Taxpayer Identification Number. Que é o mesmo formato, inclusive, do social, né? Exatamente. São 3 números, 2 números e 4 números. Então, mas finalidades diferentes, claro, né? Você não pode trabalhar com esse número, enfim. Mas quanto que pode ser solicitado? Porque antigamente, qualquer momento você podia solicitar. Na verdade, você pode solicitar durante o ano. Hoje ainda continua dessa forma. Só que de setembro para cá, o governo ele deu uma parada no sistema, não de recebimento das aplicações. Tanto prova que a gente deve, as pessoas que aplicam ou os clientes que aplicaram, vocês devem
devem estar percebendo que o atraso está bem grande, né, no recebimento do ITIN number, do ITIN. Por quê? Porque o governo está mudando a forma com que vai ser aplicado. O que é que eles perceberam? Muitas pessoas aplicavam para o ITIN não para benefícios de pagamento de taxas, de impostos. Tiravam como se fosse um documento americano, como se realmente fosse um CPF. E aí usava para finalidade, às vezes, de trabalho sem ter autorização para trabalhar. Sem ter autorização para trabalhar. E não pagava o imposto? E não pagava imposto, que é o pior. Porque, na verdade, o governo até fecha o olho. Se você está independente do seu status imigratório aqui, mas você está com seu ITIN, você está recolhendo os seus impostos, o governo ele não está, a parte de impostos, o departamento de taxas dos Estados Unidos, ele não está preocupado com sua situação imigratória. Sim. Ele está preocupado exatamente em fazer com que você pague os seus taxas se você está fazendo renda dentro dos Estados Unidos. Então, assim, no pior das hipóteses, se seu status imigratório não está legal dentro dos Estados Unidos, você pagando seu tax aqui, pelo menos junto ao governo, em relação ao departamento de impostos, você vai estar regular. Então, isso te ajuda também na questão de um futuro aplicação para algum caso de imigração, ajuda, sem sombra de dúvidas. Porque, obviamente, quanto mais legal e melhor você estiver dentro dos Estados Unidos, tentando seguir as regras ao máximo, para uma aplicação, e aí não sou eu que falo, vocês podem procurar um advogado de imigração, que eles podem fazer isso, e você também trabalha, né? Aplicando alguns vistos, né, Dani? Então, assim, na verdade, o ITIN, né, ele serve exatamente para isso. Ele serve para nos legalizar em relação ao IRS, né? Você estando independente do seu status imigratório. E você mostrar que você está contribuindo é sempre um plus em qualquer situação. Sempre. Né? Pelo menos você mostra que tem boas intenções, né? E, enfim, da melhor forma possível. A título de informação que algumas pessoas podem perguntar, e são perguntas muito comuns que a gente tem das pessoas durante... eu vou aplicar para um ITIN. Eu posso me aposentar? É isso que eu ia falar. Vamos falar rapidamente sobre... Porque a gente já pensa assim, bom, eu não tenho direito a trabalhar, eu estou declarando, mas eu não tenho residência, eu estou fora de status, seja qual for a situação. Existem benefícios que uma pessoa que tem o tax number, mas tem que declarar o imposto? Tem que declarar o imposto. E quais seriam? Então, um deles é a aposentadoria. Uma pessoa que faz a declaração regular no seu ITIN, mesmo independente do status imigratório, é possível, sim, que a pessoa consiga se aposentar dentro dos Estados Unidos. Acredite, isso é normal e tenho clientes, tenho clientes que se aposentaram dessa forma, que isso é uma coisa que... É uma contribuição. Uma contribuição normal, igual uma pessoa que está fazendo através do W-2, que é uma pessoa que está dentro do payroll, que a gente chama de carteira assinada. Sim. Então, é possível sim, uma pessoa que, independente do seu status imigratório, se ele está fazendo suas declarações de imposto, ele contribui durante o período necessário para uma aposentadoria dentro dos Estados Unidos, ele poder vir a se cadastrar e receber a aposentadoria independente do seu status imigratório. Outra possibilidade também do ITIN, que é bem interessante, é do recebimento, do refund. É possível uma pessoa que tem o ITIN receber dinheiro do governo de tax que já pagou? Bom, e aí entra um trickzinho aí no meio que é uma coisa bem interessante, um gapzinho. Normalmente, quem recebe a restituição do imposto de renda nos Estados Unidos é quem já declara e quem já paga anual. Sim. Já paga durante um ano. Durante um ano. Geralmente é quem está no W-2. Por quê? Quem está no funcionamento do autônomo, que a gente chama, que aqui a declaração é do 1099, o que é que acontece? No autônomo, ele não paga na fonte, ele vai pagar no final. Então, normalmente, quem está dentro do 1099, ele geralmente tem para pagar impostos no final do ano, né, na tax season. Que isso foi e acumulado. não para receber. Sim, exato. Porque ele vai acumulando. Normalmente, a gente põe uma média aí de 15,3% em cima de todo o recebimento. E que aí você vai estar incluso o Medicare e vai estar incluso o Social Security, que é exatamente para a aposentadoria. Que faz você aposentar. Exatamente. E se você tiver filhos aqui? Porque a gente sabe que o filho aqui tem um valor para cada filho. Eu ganho, não muito, né? Isso. Mas eu tenho... Dani tem uma Foi só por isso que eu tinha Dani tem um potezinho de ouro, né, Dani? Segredo é esse. Eu tenho um monte de filhos nos Estados Unidos. Ai, pelo amor. Se pelo menos compensasse para ter babá, né? Não dá, não.
Mas, enfim, você tem um valor que você pode deduzir por criança, que até aumentou, não aumentou? Aumentou teve agora, reajuste, ele teve reajuste nisso, que a inflação teve também só Deus na causa, né? Também. Esse ano foi a novidade, né? Esses reajustes que eles tiveram, mas é óbvio que isso entra. E, inclusive, a situação que a pessoa, normalmente, quem tem o ITIN, ele consegue o refund exatamente por causa dos filhos. Se ele consegue declarar uma renda baixa que se enquadre dentro das regras que os Estados Unidos conseguem colocar, das regras de income, de salário que você recebe anual por pessoa em família, as crianças até 17 anos de idade, elas conseguem dar um crédito para que você receba. E esse crédito, ele vai ser abatido do que você tem para pagar, e se você tiver a mais, você recebe. Então, nós temos casos também de clientes que têm só apenas o ITIN, não estão independente do status imigratório e que recebe o refund. Mas isso, quando a gente fala de criança, por exemplo, você está falando de qualquer criança nascida nos Estados Unidos? Veja bem, as crianças que são declaráveis. Declaráveis. Calma, não vai fazer um monte de filho, não. Calma. Exato. Vamos pensar as primeiro declaráveis seriam as que nasceram aqui, né, teoricamente. Então, ou nasceram aqui ou tem cidadania, ou tem cidadania, através de naturalização. Exato. Tá. Então, vamos falar agora sobre dedução, porque já falou sobre o tax number, que é o que você precisa para declarar. Isso. Depois a gente vai falar sobre os prazos no final, os prazos, né? Até hoje, pelo menos, assim. Vamos falar sobre a declaração pessoal. O que a gente pode deduzir? A gente estava até falando um pouquinho antes sobre ser reduzido, né? Porque é pessoal. Então, se você recebe aquele dinheiro, se você já não teve o W-2, que já fez as deduções ao longo do tempo, vamos falar no final. Porque você pode acrescentar também no final. No momento da sua declaração, você pode ali falar, porque é o seu pessoal. No seu pessoal, não falando de business, tá? Recebeu seu dinheiro, pegou seu W-2, ou o que foi, seu 1099, e chegou na frente do contador, apresentou todos os seus ganhos, né? Independente de ter dedução para o Social Security, dedução para o Medicare. O que eu posso botar a mais de dedução no meu imposto pessoal? Bom, a regra são muito poucos deductibles, são muito poucas despesas deduzíveis. Possibilidades, isso, para pessoas físicas. Mas a gente tem, por exemplo, custos com educação, né? Se você tiver alguma situação, escolas particulares, cursos extras curriculares que você paga, faculdade ou coisa nesse sentido, você pode incluir isso para que seja deduzido. Outros gastos são gastos médicos, né? Gastos médicos com dentista, isso é possível, certo? De ser deduzível, né? Aí, uma vez até uma pessoa veio me perguntar, e gastos com pet? Não, uma boa pergunta. Não é deduzível. Foi bem interessante essa pergunta, não é. Mas gastos médicos, sim, né? Com dentistas também. Outras coisas que você pode deduzir, pagamentos de juros sobre mortgage ou alguma coisa nesse sentido, sobre bancos, você consegue deduzir também. E essas deduções, esses itens são só seus? Vamos dizer, por exemplo, você tem pai, mãe, 2 filhos. Você não tem seguro-saúde, ou tem seguro-saúde, mas não cobra dentário. Se eu tenho com minhas crianças aí $1.000 por ano que eu gasto com o dentário deles, eu posso deduzir? Pode, desde que eles sejam cadastrados como seu dependente. Dentro daquele imposto. Dentro daquele imposto. Sim, porque se pai e mãe está separado, cada um vai declarar o seu ano, né? Que às vezes tem esse acordo, eu declaro a criança no meu imposto esse ano, você declara ano que vem, então as deduções daquela criança naquele ano vêm para o imposto de quem está declarando naquele ano. Exato. Tá. Tanto os créditos, tanto os benefícios quanto as despesas. Tudo. Tanto o deductible quanto os créditos e os débitos que são causados pela aquele dependente, ele é para aquela pessoa que está declarando como dependente. E normalmente pode mudar, como você mesmo falou. Eu tenho um cliente que os pais são separados e o filho, uma hora é o pai, um ano o pai que declara o filho como dependente, no outro ano a mãe que declara o filho como dependente, ele fica fazendo essa mescla. A única coisa que eu preciso informar na hora de informar lá que agora mudou, vai ser declarado pela mãe. E esse acordo é feito, claro, no seu divórcio, não é regra, isso aí cada um... E na verdade geralmente é assim, amigável, né? Isso eles fazem de forma amigável. E isso aí é meio que praxe fazer, né? Mas aí isso tudo é acordado lá no... Exato. Aí você ou às vezes é o pai que sustenta, ou é a mãe que sustenta basicamente os custos dos filhos, eles fazem a declaração já como dependente pro resto da vida, porque né, o pai às vezes não faz questão, a mãe não faz questão. Aí então, vai do acordo de cada um. Vai de acordo, E também uma das coisas importantes que são deduzíveis também, são os investimentos em contas de aposentadoria.
aposentadoria, entendeu? Tipo um 401k? Exatamente. Ou tô te falando o que eu tô IRA, né, aprendendo que a bem. gente fala. É o IRA. O IRA. Que é tudo com a visão de aposentadoria, né? Que você Exatamente. resgata depois. E você consegue, na verdade, você consegue deduzir esse investimento. Se você chega no final do ano e você está com um montante em dinheiro para você fazer esse investimento e você faz, isso é deduzível também na pessoa física. Isso é bem interessante, que é uma das coisas que hoje se fala muito na questão da proteção de patrimônio da pessoa física, é você exatamente fazer um investimento em planos de previdência a longo prazo, para que você consiga manter esses deductibles lá dentro da sua pessoa física. Você consegue deduzir esses investimentos. Eu acho que passa até a ser também um incentivo do governo, né? Exato. Porque se você tem uma proteção quando você se aposentar, a chance é muito menor de você precisar de uma assistência pública. Até porque, Dani, a gente sabe que a Seguridade Social aqui dos Estados Unidos paga muito. Não, e é instável, pouco. né? Não, e paga muito pouco. A aposentadoria aqui é muito pequena. Tem que ter um seguro de uso em vida. Exato. Ou para você não ter que precisar. Você não se aposentar e ter que precisar aplicar para um benefício que às vezes nem qualifica, né? Porque, como a gente falou até no outro podcast, ele segue uma tabela da linha da pobreza, literalmente. Então, é muito baixa a renda para você qualificar. Então, você acaba não qualificando, precisando... E o Medicare, né? No caso, Medicaid e Medicare, são benefícios muito bons, aceitos em muitos lugares, vários planos de saúde abaixo desse guarda-chuva do Medicare, e são levados a sério, o atendimento é excelente, tudo bom. Só que você tem que qualificar. Exatamente. Então, se passar um pouquinho daquela renda e você não qualificar, aí você fica entre a cruz e a espada, né? Exato. Você não tem nem o suficiente para se manter e também não tem o pouco suficiente para qualificar por uma ajuda do governo. Exato. Então, que é o middle class. Que é o middle class. Que é o sempre que sobe, que é a classe média. É sempre onde a carga é maior, né? Mas assim, então, essa questão da tributação para o plano de aposentadoria é bem interessante. É bem interessante, as pessoas têm desenvolvido melhor esse assunto, principalmente o brasileiro aqui. O americano ele já é acostumado, então ele já sabe que ele vai ter aquele dinheirinho ali, ele já vai pegar aquele dinheiro que vai fazer um grande efeito no imposto dele, ao invés de ele pegar aquele dinheiro e pagar o imposto sobre aquilo, ele vai e investe na aposentadoria privada. É uma forma do governo incentivar, já que a Seguridade Social aqui não paga bem, o governo incentiva você a fazer uma aposentadoria privada, para que você complemente sua renda junto com a Seguridade Social, você tenha uma renda extra para que você consiga sobreviver bem no seu final de vida, né? E não precise de assistência do governo. Exatamente. Tá se parente de novo, né? Aí, porque ninguém é bonzinho à toa, né? O tio Sam incentiva para que você não precise dele depois, né? Isso. Que o dinheiro fique lá no cofre bonitinho. Vamos falar sobre os deduções. A gente falou já no outro podcast por alto as deduções do imposto pessoal. O imposto, de business, né? Empresarial. A gente precisa, como a gente falou, do EIN Number para poder declarar, que seria o nosso CNPJ no Brasil. Vamos falar só de en passant. O EIN Number a gente solicita quando você abre uma empresa, junto ao Estado, que aqui a gente tem 50 estados. E apesar de ser United States, os Estados são unidos mesmo, literalmente na palavra, mas existem coisas que diferem, né? A IRS é federal, então a regra é geral para todo mundo. Mas quando você está abrindo uma empresa, você está abrindo uma empresa junto ao estado da Flórida. A gente está aqui na Flórida, está abrindo aqui, você vai abrir a empresa primeiro junto ao estado da Flórida. Depois que essa empresa está incorporada, aí você vai fazer a solicitação do seu CNPJ junto ao IRS, que é federal. Então você tem que mandar esse comprovante que a empresa já foi criada, com as regras do estado da Flórida. Então, eu abro empresa, você com certeza também, para N estados. Você não precisa estar lá para fazer. Então, e cada estado tem o seu formato, o seu tipo de aplicação, o seu valor, quanto você paga de taxa. Então, difere muito essas regrinhas. Então, a solicitação do EIN já é junto ao IRS, é federal, todo mundo tem que fazer da mesma forma. Exato. Abriu sua empresa, solicitou seu EIN, está aqui na minha mão. Vamos declarar o imposto empresarial. Que, inclusive, se você tem business, dependendo do business que você tem, como é que ele foi incorporado, esse S-Corp, etc., e o Silvio vai falar mais sobre isso, é importante você fazer a sua declaração com tempo suficiente do business, porque você vai ter que puxar aquele valor, dependendo da empresa que você tenha, o tipo da empresa, para ir fazer o seu pessoal. Então, não espere até o último segundo, tá? Porque você tem que fazer primeiro
para aquele resultado, aquele valor ser jogado para esse pessoal, dependendo da empresa que você tem, que eu vou deixar até o Silvio falar sobre isso depois. Mas vamos lá, estou sentado na frente do contador, está aqui o meu EIN, está aqui o meu W2, que seria, né, o contra-cheque. Contra-cheque? Não, aqui chama-se de pay stub. Aqui é pay stub, no Brasil é contra-cheque? É contra-cheque. E o final é contra-cheque, né? Ou eu estou aqui com o meu 1099, o que você... Ou Olerite. Não, eu nunca ouvi falar em Olerite, gente. Nunca ouvi falar, mas se ele está falando, eu acredito. Mas tô aqui, tá? Eu já tive deduções durante o ano para certas coisas. Não tive deduções porque eu sou 1099. O que eu posso deduzir no imposto empresarial? Bom, vamos lá. Antes de começar nesse ponto, eu só queria puxar um assuntozinho bem pontual em relação a business, né? A companhias. Para a empresa, alguns tipos de empresa, por exemplo, a gente tem aqui basicamente a LLC, a S-Corp e a C-Corp. Algumas empresas, elas trazem o imposto para o Social Security do indivíduo. Então, o LLC, por exemplo, você declara dentro do Schedule C da declaração do Temfore, que é o formulário que a gente declara para as pessoas físicas. Então, você declara tanto o lucro ou prejuízo dentro do Schedule C. Na S-Corp, você também tem o mesmo procedimento. São empresas que permitem com que o lucro e o prejuízo da própria empresa ela venha para a pessoa física diretamente. Assim como você tem, no outro caso, a C-Corp, que ela consegue fazer exatamente a sua declaração individual. Ela faz separado. A declaração de renda da empresa, na corporation, e ela fecha o seu ano fiscal com lucro ou prejuízo, e ele paga seus impostos lá, e aí você transfere os dividendos para as pessoas físicas, e dentro desses dividendos, as pessoas físicas pagam de novo o imposto. Aí é onde se fala sobre a bitributação. Mas assim, era só para dar uma pontuada nisso aí. Mas, E dependendo do tipo, se você puxar como S-Corp, você ainda consegue se livrar de algum tipo de imposto, por exemplo, estadual. Exato. Né? Então é importante você saber o que você vai fazer para você já começar a... não é lucrar, mas deixar de pagar certas coisas apenas por estar solicitando que a sua empresa transforme numa S-Corporation. Exatamente. Existem algumas vantagens. E aí também você tem o estadual, aí você já pega aquele lucro e joga para o pessoal. Mas se for fazer isso, tem que lembrar que existem prazos. E um não funciona sem o outro. Então, não vai chegar lá faltando um dia para o seu contador e falou, cara, eu tenho que fazer os dois. Porque ele vai pirar, ele vai ter que fazer a sua empresa para depois jogar para o seu pessoal. E, com certeza, ele vai ter mais 300 clientes que ele vai estar fazendo ao longo do ano. Então, dê tempo para você poder não ficar desesperado. Estamos aí, a gente está meado para fim de janeiro. 2024, vou lembrar de novo. Então, você ainda tem tempo. Então, procure o contador para você poder fazer as coisas com calma. Às vezes tem documento que tem que separar, coisa que tem que entregar. Nada é rápido. Nem que você puxe online, mas tem que fazer. Tem que fazer. Né? Tem que fazer sempre. E mais as 1000 coisas que você está fazendo durante a sua vida. Pois é. E o prazo para a pessoa jurídica, para essas empresas que a gente declara diretamente o lucro ou prejuízo nas pessoas físicas, o prazo é dia 15 de março. Então, a gente tem que finalizar as declarações até 15 de março para que sobre um mês até 15 de abril para que a gente possa finalizar as declarações das pessoas. Então, físicas. A empresa é até 15 de março. Isso. E aí, quem não é C-Corp, quem precisa pegar e jogar para o individual, ainda dá tempo, um mês. Porque a gente está falando de 15 de abril. Exatamente. A princípio, a data final é 15 de abril. Falando em data, a gente saiu agora fresquinho, né? Fresquinho. Que agora, dia 29 de janeiro, já começa a liberar o imposto. Então, já pode fazer seu imposto a partir de 29 de janeiro. Exatamente. E a gente está falando de pessoal de business, porém, como a gente falou de business, faça até o dia 15 de março, que é a data máxima para o business. E aí você vai ter um mês aí para poder respirar e fazer o seu pessoal, se for o caso de ser jogado. Passei da data do dia 15. O que a gente faz? Tinha uma empresa, não declarei até o dia 15. Eu recomendo, gente, se você não tem a condição, seja ela financeira ou emocional ou tempo para fazer, procura um contador e a gente pode solicitar uma coisa chamada extensão. Se eu faço uma solicitação de extensão, o que é que eu consigo fazer? Eu evito as multas pagas
para o IRS. Eu não evito juros sobre o pagamento do lucro, Sim. mas eu evito as multas. Então, que são a multa multas que não é alta, que não são baixas, exatamente, né? não são baixas, dependendo, são consideráveis. Dependendo até de quanto você deve, né? Assim, dependendo de como é que é o seu imposto. Exatamente. Então, teoricamente, o que é que a gente faz? Não deixa de procurar o seu contador, o seu profissional que faz o teu tax, para que ele possa fazer, nem que seja extensão. É necessário ser feito. Sim. Antes do dia 15 de abril. Até o último dia a gente consegue solicitar a extensão. Solicitou a extensão, a gente ganha até outubro para efetuar para declarar essa empresa. Que era para ser feita até dia 15 de abril. Só que aí, março, né, lembre-se, você vai ser abonado da multa, não dos juros. Os juros ele vai ser cobrado porque se existe algum débito, alguma coisa a ser devida, vai ser contado do dia 15 de abril até a data que você fizer a sua declaração. Deixa eu fazer um parênteses aqui, não tem muito a ver com o que a gente tem a ver, mas não estou fugindo um pouco aqui da linha de pensamento. Se eu não fiz a minha declaração ou tem alguma coisa pendente do ano de 2022, eu consigo declarar 2023? Consegue. E sem reajustar 2022? Sem reajustar. Na verdade, as declarações, eles facilitam para que você não... Imagina como seria uma bola de neve. Se você não pudesse declarar por causa do ano anterior... E você ia virar uma bola de neve e ninguém declararia. Aí você impor muito mais, né? Exatamente. Hoje a gente está passando muito por um problema para quem tem o ITIN, que está com o ITIN inativo. Eu tenho pego inúmeros casos. Por quê? A partir de 2019, pessoas que passaram 3 anos sem fazer declaração de imposto de renda no ITIN, eles tinham eles inativados. Aí significa dizer que a partir de agora você não precisa fazer? Pelo contrário, continua fazendo, liga pra gente poder resolver o teu problema lá de trás. Sim. Entende? Porque a gente precisa fazer. Porque na ideia não some nada, né? Pois pra que você tira um ITIN? Teoricamente, porque você vai pagar um imposto. Porque aquilo não é um documento, Sim. Aquilo é apenas um documento para pagamento de imposto. Então, se você tem um ITIN e não pagou o imposto por 3 anos... Você não precisa mais dele. Você não precisa mais dele. É a visão do IRS. Então, o que é que eles estão fazendo? Inativando. E aí tem algumas situações que as pessoas usavam para comprar a casa. Não, olha, pega meu ITIN para um mortgage ou alguma coisa nesse sentido. Mas está inativo. E agora está inativo. Mas você não declarou seu ITIN. Que a finalidade não foi usada, né? Assim, não foi feito para a finalidade correta. E aí a gente vai barganhar isso junto ao governo. Vamos discutir ou fazer as declarações atrasadas. Que esse é o passo mais rápido e fácil. Declaramos os atrasados, pagaremos as multas, né? Geraremos todos os boletos para serem pagos, as multas, e as pessoas vão lá, os clientes pagam, regularizam tudo e aí vão estar com o seu ITIN ativo novamente. Mas o processo é mais ou menos esse. Entendeu? Vamos falar da dedução. Então, estou na frente do contador, estou com a minha empresa aqui, estou com o meu 1099, meu W2, seja o que eu tenha. O que mais que eu posso tirar daqui? De empresa, você está falando? Estou fazendo meu de business. Bom, a priori, quando se chega a mim, a primeira coisa que eu pergunto se você já faz o seu bookkeeper, né? Se você já tem o seu bookkeeper... Bookkeeper, a gente está falando... É o profissional que faz o seu acompanhamento mensal e que no final ele vai te gerar todos os relatórios contábeis. Principalmente o P&L, que é o Profit and Loss, que é lucros e prejuízos do Brasil. Então, se você já vem pagando mensalmente um contador, independente dele ter feito tudo ou não, né? Você paga mensal. Chegou no final do ano e você abriu para você declarar o imposto, eu quero mudar de contador. Não esqueça que o que você pagou é por um serviço que agora é a continuidade dele, agora é a parte importante, é pegar todos os relatórios, passar para você, provavelmente o seu imposto já vai estar incluso, você vai pagar só uma diferença, mas ele vai ter que gerar para você 1099 da sua empresa, se for o caso, e dos seus funcionários também. Então, e um relatório dizendo o que você vai, onde você vai enfiar o quê. Se por acaso você falar assim, não estava incluso, eu quero pagar um contador, vou trazer toda a documentação, não esqueça de pegar toda a documentação com o seu contador, que você vem pagando há 12 meses, né? Uma empresa. Pegou aquela documentação. Se a declaração do imposto não estava inclusa, procura o Silvio, mas traga tudo. Eles têm que apresentar para vocês, porque isso foi pago, né? Perfeitamente. Porque tem muita gente querendo, eu quero transferir, mas você não tinha uma empresa? Uma empresa não está fazendo isso para você? Exatamente. Eu passei por essa dúvida com meu marido, porque a gente tem ele tem a empresa dele de piscina, eu tenho uma empresa que é a One Portal, mas assim, a gente está sempre, né, olhando tudo. E aí eu falei, ele falou, vou passar tudo pro Silvio fazer. Só que eu falei, mas peraí, ele até me alertou, ele falou assim, mas não está pagando o ano inteiro? O ano de 2023
é agora que a gente faz, então... Exato. Essa é a questão, porque a gente está na Tax Season 2024 referente a 2023. Então, muitos clientes chegam para mim, por exemplo, chegou para mim uma cliente e disse, Silvio, olha, vou fechar com você, tá tudo certo, tal, ok. A gente começa dia 1º de janeiro, já vou cancelar. Ok, 1º de janeiro a gente começa. A gente começa 1º de janeiro, o ano de 2024. Então, e tudo isso que você fizer, as mensalidades, né, ela começa como um plano de full bookkeeper, que a gente tem, que é o plano de profissional de bookkeeper, mas com todos os impostos inclusos, com o annual report incluso, né? Obviamente, os FIIs são pagos pelo cliente. É isso que você paga. Pois é. É isso exatamente. Que você tá, então, você vai pagando mês a mês ali e você vai estar com todos os relatórios gerados até o final do ano de 2024. Aí ela fez, mas eu tenho que fazer o meu de 2023. Mas o 2023 você já pagava alguém. Exato. Aí ela disse sim, então não faz sentido você me pagar de novo, porque para eu fazer o seu relatório de 2023, eu vou ter que ter acesso a todos os seus extratos do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2023, para que eu possa fazer todos os lançamentos. Eu vou fazer o mesmo serviço que você já pagou. Então não faz sentido que você me pague para fazer esse tipo de serviço se você já tem esse serviço pago por você. E é obrigação do profissional que você contratou te emitir pelo menos até o dia 31, todos os 1099s. Né? Já teve situações de o cliente, não, senhor, está demorando demais, faz para mim um 1099, eu prefiro pagar por fora. E é importante cumprir essa data do 1099, porque se você tem funcionário... É até o dia 31 de janeiro. Você tem que entregar para eles. Isso. Porque eles só podem declarar o imposto deles com esse documento em mãos. Exatamente. Então, a obrigação sua como empregador, subcontractor, se eles são subcontractor, a sua responsabilidade é repassar o W2 ou 1099 para eles, porque eles têm que ter o documento em mãos, senão eles vão declarar o quê? Exatamente. Que ganho? Cadê a prova do ganho? Não tem. E vai acabar sobrando para você. Pronto. E o principal é que você não tem como deduzir. E aí vem aquelas questões que você me falou sobre a dedução. Porque se você não deu para ele documento, eles não podem deduzir, consequentemente, a dedução vai cair em cima de você. Vai cair em cima de você. Gente, eu estava explicando exatamente, eu acho que a melhor metáfora que eu usei é que o IRS é como se fosse uma escadinha. Sempre vai cair o imposto nas costas de quem não declarar. Do último que declarar, desculpa. Do último que declarar. Então, o que acontece? Se você pega, né? Vamos usar hoje aqui a classe média americana, que é o empreendedor americano que vive de uma small corporation, que é uma LLC, uma empresa pequena, mas que vive super bem, mas é uma empresa teoricamente pequena, que tem menos de 50, 100 funcionários. Então, é uma empresa pequena, por melhor faturamento que se tenha. Mas vamos pegar esse cara ali que ele tem os subcontractors dele. Se esse cara ele declara, porque todos os clientes que ele está atendendo, todos os clientes que estão sendo atendidos por essa empresa, esses clientes vão declarar que pagaram. Teoricamente, ele vai ter que declarar que recebeu como income. Exatamente. No seu imposto de renda, por exemplo, usando a empresa do Dudu, né, por exemplo. O Dudu, ele tem o income dele, que ele declara, né, que os clientes declaram que pagaram. Então, ele tem que declarar que recebeu. Beleza, ok. Até então, tá tudo ok. Para o IRS, green flag, tudo ok. Ele declara que pagou, o outro declarou que recebeu. Perfeito. Ok, só que aqui o Dudu ele precisa fazer a declaração dele dos custos que ele teve. E ele teve os subcontractors dele. Então, o que é que ele faz? Ele tem que emitir até o dia 31 de janeiro o 1099 para dizer, olha, fulaninho, vem cá, tua empresa... Esse dinheiro aqui é dessa pessoa aqui, esse dinheiro aqui é dessa pessoa aqui. IRS, cobra eles. IRS, eu já repassei. Esse dinheiro que eu recebi, esta parte aqui já foi repassada. Sim. Eu não vou pagar sobre isso. E aí, quem recebeu lá no final, que foi o subcontrator do Dudu, aí vai dizer, sou eu que vou ter que pagar? Não necessariamente. Você também tem deductibles para ser deduzido. Você tem despesas. Sim. Se você tem uma empresa, e aí onde é que está o grande X da questão? Que as pessoas às vezes me perguntam, Silvio, é melhor ter um ITIN ou ter uma empresa? Gente, se a gente parte de uma premissa de que no ITIN, basicamente, as únicas despesas que a gente tem, que a gente pode tirar de despesas, seria educação, médica, ou algum investimento de imposto para aposentadoria, ou juros de mortgage, ou de amortização. Se só tem isso para deduzir,
será mais vantagem você fazer o imposto, você declarar sua renda por uma empresa ou por uma pessoa? E aí, levando em conta que numa companhia você pode deduzir, como eu falei no anterior podcast, você pode deduzir uma série de coisas. Você pode deduzir verbas com publicidade, você pode deduzir verbas com alimentação, você pode deduzir aluguel, parte dele, se você está dentro do home office, você pode deduzir parte do seu carro, se ele é pessoal e você usa para a empresa, você pode ter custos de despesa com gasolina, com todo tipo de despesa você pode declarar como deductible dentro da companhia. Dentro da empresa. Então, me vem a questão. Tem mais oportunidade de você Exatamente. reduzir. Então, agora, aí vem aquela questão. Poxa, Silvio, mas aí eu estou fazendo só crédito para minha pessoa jurídica e não para minha pessoa física. Verdade. Você quer gerar crédito para a sua pessoa física? Aí você tem que declarar na pessoa física. Sim. E nada mais justo. Para o IRS, ele não tem distinção se você vai fazer seu imposto pessoal ou se você vai pagar o imposto do income que foi recebido pela sua empresa. Para o IRS, ele não tem distinção. Ele quer que você pague. Aquele dinheiro tem que entrar de alguma forma. Exato. Porque se a empresa está colocando como despesa outras empresas, então no final das contas, vamos lá, aí o subcontractor do Dudu, ele vai chegar lá e vai declarar também como despesa, porque ele é empresa. Uhum. E aí ele declara as despesas para a atividade dele, para fazer exatamente a função que ele deveria fazer como subcontractor do Dudu. Ele tem as despesas dele. Sim. E tudo isso é deduzível na empresa. Uhum. Porém, já não é no ITIN. Então, gente, na hora de fazer empresa ou ITIN, procura entender, por isso que a gente sempre orienta a todos os nossos clientes. Quando ele chega para mim e diz, olha, eu quero fazer um ITIN. A minha primeira pergunta, pra quê? Qual finalidade? Para quê? O que você está buscando com esse número? Qual é a finalidade? Ou ainda assim com a empresa. Silvio, eu quero abrir minha empresa. A minha primeira pergunta, para qual finalidade? Então, isso é fundamental a gente entender qual a finalidade da abertura de uma empresa ou de uma aplicação de um ITIN para que a gente determine o que é melhor para o nosso cliente. Entendeu? Porque... Então, na hora da dedução, isso faz toda uma diferença. Sim. A pessoa, não, olha, eu quero fazer meus recebimentos, eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu quero ter uma empresa, por quê? Porque eu quero receber meu dinheiro através da empresa e eu quero montar meu próprio negócio. E eu vou ser subcontractor de outras empresas. Ótimo, gente. Eu posso fazer mais deduções? Sendo assim, ou é melhor que eu faça um ITIN para eu ser um autônomo? Eu vou olhar para a pessoa e vou dizer, olha, faz a empresa nessa situação. Exato, porque cada caso é um caso. Exato. Então, cada caso é um caso. Mas, falando dos deductibles, aí sentou comigo. Você chega com todas essas documentações. Primeira coisa que eu vou deduzir da sua empresa. Quais são os subcontractors que você tem? Quais são os helpers que você tem? Os funcionários que não são contratados na Folha, vamos botar assim, né? Pelo payroll, com paystub, pelo W2 ou pela Folha. Uhum. Quais são os que não? Então, já vamos pegar todos esses, vamos preparar os 1099s, vamos enviar para todos eles, para que eles recebam e eles possam declarar seus impostos e você possa deduzir já isso aqui. Gente, eu estou falando isso do grande, do Dudu, do acima do Dudu, estou falando do de baixo do Dudu. Empresa grande, pequena, média, o que não for. importa, a empresa ela tem que fazer isso. Não, mas Silvio, eu tô querendo ajudar alguém a declarar o mas assim, 1099, mas a pessoa não tem nem um ITIN, nem empresa. O que é que eu recomendo, gente? Pede para que essa pessoa me procure, para que a gente abra para que gere um número. Ou gere um número para ele. Porque senão isso pode não ser deductible. É possível deduzir? Dentro do outro podcast a gente falou. Mas existem regras para isso. Então, porque ele é muito claro, a lei do IRS ele é muito claro. Se a pessoa se recusa, ele refuse a dar o número, ou seja, se recusar a dar o número não significa que ele tenha que ter para recusar. Ele pode recusar a dar porque ele não tem. Sim. E entra na mesma lei. E aí também pode ser a pessoa que dá um número e depois aquele número não está mais ativo. Por exemplo, eu abro uma empresa, uso a empresa, o número da empresa para poder receber o pagamento, né? Como subcontractor, como subcontractor, e aí chega na hora da declaração, a minha empresa não está ativa. Bom, esse custo não cabe ao pagador. Ah, tá. Esse custo continua cabe sendo ao recebedor. A pessoa independente, porque aí o IRS vai entrar
pesado sobre aquela empresa que estiver fechada e estiver fazendo recebimentos. Se ela estiver inativa, a empresa, ou no IT, no pessoal, nem tanto, porque às vezes a informação ela não chega, mas você fazer questão de declarar os impostos é sempre importante, por isso que eu sempre digo. Mesmo que esteja inativo, gente, com o IT inativo, não tem problema, vamos declarar esse ano e a gente resolve o que está para trás. Sim. Na empresa, a empresa inativou por algum motivo, ou porque você não fez o annual report, ou porque você passou 2 anos sem fazer a declaração de imposto de renda. E você recebeu renda esse ano passado, vamos fazer a declaração de imposto de renda da sua empresa, fazendo ela agora e vamos resolver o que está para trás depois. Mas não deixa de fazer. Por quê? Porque o IRS, ele é intolerante com digamos, os supostos espertinhos que querem dar aquele... ele vê malícia na situação. E aí eles não abrem mão de receber até o último... E é importantíssimo você checar o status da sua empresa. Sempre. Se você está na Flórida, junto ao estado da Flórida, você tem que checar, ter certeza que a sua empresa aparece como active. Tem que estar ativa. Se tiver como inativa, você tem como resolver. Não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que resolver. Principalmente se você continua recebendo dinheiro através daquele número da sua empresa. Você precisa resolver. Né? E é um detalhe também bem interessante. A empresa está inativa, mas ela está recebendo. Ela pode receber? Ela pode, mas você precisa ativá-la. Se você não fizer isso, é visto com maus olhos. E um detalhe, gente, que é importante, por isso a declaração do Annual Report, é que você faça as atualizações dos endereços, tanto junto ao Estado quanto junto à esfera federal, que é o IRS. Você precisa atualizar seus endereços. Se você se muda, porque o IRS ele envia cartas constantemente para você, se tiver alguma alteração, qualquer situação que acontece junto ao IRS, seja ele numa inativação de conta, ou seja ele em um pagamento de alguma multa que você precise fazer, ou até de um recebimento de um cheque, como a gente já falou aqui, que às vezes você paga mais e eles te devolvem, eles vão mandar através de carta para o seu endereço. Se o endereço ele não está atualizado junto ao IRS e junto ao estado da Flórida, como eles vão lhe achar? Então isso torna ainda mais difícil. Então uma das coisas que eu sempre falo, vai fazer uma mudança de um lugar para o outro, faz alteração junto ao IRS. Não consegue? Entra então na USPS e faz a alteração das cartas daquele endereço que é possível. O USPS é o correio americano, que eles permitem agora até sem prazo. Antigamente tinha o prazo de 3 meses, agora você pode marcar como indefinido. Exato. E eles, se você troca o endereço ali, tudo que chega para o seu endereço antigo, uma tarjeta amarela, pelo menos assim por aqui, eles encaminham para o seu endereço novo. Então, eu recomendo muito isso quando a pessoa se muda e está com processo de imigração. Eu solicitei a mudança na migração. Não é suficiente, porque não tem comprovante que eles realmente trocaram, quanto tempo vai levar. Então, eu sempre falo, primeira coisa, troca com o correio, inclusive pode ser feito online essa mudança, não é complicada. Você bota seu cartão de crédito, porque eles só querem confirmar que você é você mesmo. Eles tiram acho que $1. E aí você faz a troca tudo online, pega a confirmação, tudo direitinho, e aí você bota pelo tempo que você quer. Tem gente que bota por 2, 3, 4 meses, pelo tempo que precisar. Inclusive, você pode solicitar até que sua correspondência seja segurada, não seja entregue. Exato. Se você vai estar viajando. Enfim, essa praticidade a gente realmente tem aqui. Super e simples. Garante que tudo que vai ser encaminhado para você, você não perde nada. Até porque o IRS comunica por correspondência. Exato. A gente vai até fazer uma live sobre isso, mais à frente, sobre fraude. Todo tipo de fraude que tem junto com o nome do IRS, né? Exatamente. Então, isso deixam bem claro. O IRS não vai te ligar. Ele sempre é por correspondência. Por isso que é importante estar com tudo atualizado. Exatamente. Então, hoje, basicamente, quando você chega numa situação dessa, de uma pessoa que está com um IT inativo ou uma empresa inativa, ela já foi comunicada antes. Então, é isso que o IRS diz. Olha, vem cá, eu já te comuniquei. Mas você mudou de endereço, mas não trocou junto ao IRS. Sim. Como? Eles não têm uma bola de cristal para descobrir que você mudou de endereço se você não informa. Então, é necessário que seja informado aos órgãos competentes a sua mudança de endereço, seja de empresa ou de pessoa física. Então, assim, a gente tem uma gama de fatores, né, que fazem com que você se mantenha ativo, né, que eles procuram fazer com que você se mantenha ativo, mas caso eles não encontrem, você se torna inativo e aí acontece isso. Mas a pergunta sobre a questão se deve pagar imposto, mesmo inativo, você deve pagar. Se você recebeu, se você teve income na sua empresa ou se você teve income no seu ITIN, faz a declaração e vamos resolver o que está para trás. Sim. Isso aí é imprescindível. E voltando para a dedução,
O que mais que eu posso deduzir se eu tenho o meu business? Bom, a primeira coisa já foi os 1099s, né? Pagamos todos os funcionário ou subcontract. Ok, vamos lá. Quer dizer, subcontract. Você está sobre home office? Estou. Ok, a sua casa também é seu escritório. E aí a gente vai ter que pegar uma base. Aí é um cálculo bem um pouco mais complicado, mas é um algoritmozinho. Mas você vale tem uma a pena. forma e vale a pena porque você consegue deduzir aluguel dele. E as pequenas coisinhas também vão... Mortgage também? Mortgage você consegue abater. Luz, se eu quiser botar luz. Se você quiser pôr em termos na companhia, você pode pôr, porque você precisa para funcionamento. Então, tudo que é necessário para que seu negócio ele funcione. Isso a gente falou também no podcast anterior. Falamos sobre automóvel. Exatamente, né? Automóvel. Porque é tudo, gente, é muito discricional. Ou muito, seja, vai da sua descrição. Exato, você tem que ser honesto. Aqui é uma e coisa a gente sabe, né? O que é nosso e o que não é. O que vai todo mundo concordar que é e o que de repente ele vai levantar ali, tipo, isso aí Exato. não. A gente tem que ser só... não é nem só honesto, a gente tem que também ter bom senso, né? Eu sei que bom senso é muitas vezes subjetivo, mas assim, a gente tem que ter bom senso de falar, não, isso aqui dá para passar, né? Porque realmente, agora tem coisas que é óbvio que você não vai usar para, né? Roupa, inclusive roupa, você não precisa ser uniforme, mas roupa você pode deduzir uma quantidade de roupa por ano, porque você precisa para trabalhar, para se apresentar para o cliente. Exato. Óbvio que você não vai colocar, a gente gastei 3 mil numa bolsa, precisava dela. Não, comprei um Rolex mas existem coisas... para visitar cliente, né? Inclusive então, quem trabalha com uniforme, né? Enfermeiros e tudo, isso e usa muito, às vezes usa mais do que a própria roupa. Exato. Né? Porque trabalha muito tempo. E é bem interessante, porque quando a gente fala isso, tudo que faz sua empresa funcionar são despesas. Então a gente pode estar jogando isso aí como empresa. Por isso que eu sempre falo, na dúvida, gente, procura o contador. Sim. O contador ele vai poder te explicar da melhor forma. Obviamente vão ter alguns que têm uma experiência diferente, outros que vão ter alguns caminhos diferentes para chegar, né? Eu sei que eu falo muito isso e eu não vou citar nomes, mas tem um político americano que ele pagou $717 de imposto e ele é ele é muito milionário, ele é bilionário. Que será? E não sei. Mas assim, e aí as pessoas criticando a questão do pagamento de imposto. Eu também sou crítico porque o cara é bilionário. Mas não é nessa questão. Se a gente for olhar a lei, ele está utilizando a ferramenta da lei. Embora agora tenha caído problemas nas empresas. Mas não na pessoa física. Da pessoa física não, exatamente. É na pessoa jurídica. Você entende que o da pessoa física, ele está mantido legal. Tanto é que ele não sofreu nenhum processo quanto a isso. Exato. Por quê? Porque ele usa a lei em seu favor. Então, aí onde é que está? Ele tem uma equipe de contadores ao lado e que vão orientá-lo e dizer, olha, isso é melhor fazer isso. Faz dessa forma que você não tem que declarar nesse momento. Faz nessa que você ganha tempo. Faz nessa Exatamente. E aí ele vai usando a lei a seu favor. E isso qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser um ex-presidente ou um político para fazer. Nós podemos fazer. Quem será? Não sei. É que os Estados Unidos. Dani tá dando pista. Ai, gente, não sei. Vamos só fazer um resumo geral. Então, a gente falou sobre os tipos de companhia, Corp, se é S-Corp, se é C-Corp, se é LLC. Óbvio que vai depender do que tipo de estrutura você precisa para o tipo de empresa que você está buscando. Falamos sobre dedução pessoal e dedução empresarial ou de business, como a gente fala aqui. Falamos sobre a possível vantagem de você fazer ou no seu ITIN ou abrir uma empresa para fazer, onde se deduz mais, né? Que a gente concorda, óbvio, que a empresa vai ser sempre melhor. Porém, fez uma ressalva importantíssima se você está tentando build credit, que a gente fala aqui, ou seja, construir o seu crédito, que a gente trabalha aqui com crédito, né, para tudo. Então, se você quer construir o seu crédito, a gente podia fazer até uma live sobre isso. Exato, bem legal. Credit. Fica ligado aí. E como fazer também, né? Então, aí já seria legal você fazer através do seu ITIN, porque no seu ITIN pessoal, onde você acumula o seu crédito, né? Exato. Não seria através da sua empresa, quem está acumulando crédito dando bem à empresa, e não você pessoal. Exato. Então, dependendo do que você planeja para o seu futuro, você tem que ter certeza que está construindo crédito agora, já se programar. Falamos sobre os prazos, então começando a partir de agora, janeiro 29, que está chegando, você já pode declarar o seu imposto. Se você tem business para declarar, principalmente se ele vai afetar, principalmente não, você tem que declarar até dia 15 de março. Mas dê tempo ao tempo, principalmente se o seu business afeta o seu pessoal, tá? O imposto pessoal, a princípio, até 15 de abril. Annual reports,
até 1º de maio. Todo mundo que tem empresa, todo mundo tem que fazer o Annual Report. O Annual Report é feito junto ao seu estado, não é IRS, tá? Tem que ser feito, senão a multa, se em vez de pagar 150, que é a taxa dele, do governo, você vai pagar 400. Só um pouquinho a mais, tá? Pouquinho. E não pega bem, né? Então, cumpra esse prazo. Eu sei que você tem uma ressalva. Uma ressalva para fazer, que é uma pergunta sobre impostos que geralmente se faz. Um cliente meu abriu uma empresa em dezembro, certo? Boa. Qual foi a effective date da abertura da empresa? Foi dezembro. Aí ele olha para mim e diz, ô Silvio, e eu mandei para ele uma notificação, olha, você precisa fazer a declaração dos seus taxes e o seu annual report referente a... Tchim! Aí ele, poxa, eu tenho que gastar de novo, cara, faz um mês que eu gastei. Não precisa ser agora, você tem o annual report até o dia 1º de maio e você tem até o dia 15 de março para fazer o da sua empresa, o seu tax da sua empresa, sem problema algum. Mas eu já estou te avisando que é necessário ser feito. Mas, Silvio, eu só tenho 15 dias de empresa aberta. Gente, é importante que seja dito que, quando a gente está falando de revenue tax revenue, ou seja, de taxes, de impostos pagos por venda, é óbvio que você vai estar registrando aquele valor que você vendeu quando você vende produtos. Quando a gente está falando de IRS, a gente está falando de income tax. Quando a gente está falando de income tax, ele é diferente. Ele considera o ano relativo ao ano de funcionamento. Sim, exato. Se a empresa ela começou no dia 15 de dezembro, ela funcionou até 31 de dezembro de 2023... Independente de quanto tempo durante esse período. Não importa se você faturou $1, se você faturou $0, ou se você teve prejuízo... Tem que declarar. Você tem que Porque a declaração estou te avisando que aconteceu isso ou isso ou isso. Durante o meu período de 2023. Mas porque é uma a declaração é anual. Exato. Então, pouco importa se você abriu a empresa em janeiro, dia 1º de janeiro, ou se você abriu a empresa no dia 31 de novembro. Ou no dia 30 de novembro. Se você funcionou um dia em dezembro... Sim. Não, e é importante, e se você está com essa preocupação, se você está chegando no final do ano aí, está vendo isso mais no final do ano, esse podcast, está pensando, nossa, eu queria abrir empresa, o que eu faço? Entra em contato com o contador, porque você pode, inclusive, esperar, ou você pode fazer a abertura da sua empresa e botar o seu effective date de 1º de janeiro de 2024. Exatamente, fiz isso agora. Eu fiz também com uma cliente agora. Então, chegou no final do ano, eu quero abrir empresa, mas não quero ter obrigação, não vou precisar agora. Dá para segurar até janeiro? Você pode abrir em dezembro, se você quiser. Só que você vai botar o effective date só de 1/1 de 2025. Exatamente. Porque aí o imposto não tem que ser declarado, porque não existiu empresa efetivada, né? Abertura efetivada antes de 1º de janeiro de 2025. Obviamente, quando você consegue já estar com o Employee Identification Number antes, porque você pode receber antes. Sim. Você recebeu a carta, embora a effective date vai começar em janeiro. E aí, se você abriu sua conta bancária e você teve movimentação bancária, entenda que aí sim você precisa declarar. Não faça nada. Mas se você não mexer, você pode até abrir a conta bancária, mas você não fez nenhum tipo de depósito, não teve movimentação, sim, você não precisa declarar, porque sua effective date vai começar no dia 1º de janeiro de 2024. Sim, então, no ano 25, que vem, né? Não estou falando do que fez agora, dos nossos clientes que fizeram agora em 23. Sim. Então, eu tive vários. Então, geralmente, quando já chega em dezembro, que alguém quer abrir empresa, eu já aviso logo. Olha, gente, eu preciso te avisar que se você precisa de uma empresa para agora, você precisa declarar o imposto de renda já de 2023 agora. E tem gente que precisa, porque o empregador está cobrando. Exato. Exatamente. Agora, não pensa que você pode abrir empresa em novembro e pedir para ser efetivo só dia 1º de janeiro. Existe um prazo aí, limite, né? Eles dão, 20 dias. Pode ser um pouquinho antes ou até um pouquinho depois do dia que você está abrindo a empresa. Se você, eles já ampliaram o prazo. Pode 5 dias para trás? Quantos dias para trás? Não, para trás pode até 10 dias. E para trás e para frente? E para frente até 60 agora. Então pode novembro, sim. Corta isso, Tony. Geralmente, o que eles têm feito? Eles têm ajudado bastante, porque algumas empresas precisam se organizar. Grandes corporações, por exemplo, precisam se organizar. Sim. Então, eles permitiram, porque ficava muito curto o prazo para a organização da abertura de conta, tudo. O mais importante você tirar disso tudo
vou falar algumas coisas. Primeiro, cada caso é um caso, não existe regras igual para todo mundo, nem para o tipo de empresa que você vai abrir, nem das suas deductions, você vai deduzir do seu imposto, dos seus gastos, da sua renda, né, do seu income, que você vai ter como gasto. Outra coisa importante, ter o ITIN, ou ITIN, ou ITIN, como você quiser chamar, não significa que você está com o seu status imigratório ok. Não te dá certos direitos, tá? Então, só porque eu tenho e eu estou usando para trabalhar, que não é o correto, vamos deixar isso claro, né? Apesar de a gente não estar falando aqui de imigração, mas só para você entender. Só porque você usa e está conseguindo fazer essas coisas, não significa que isso modifique o seu status migratório. Se você tem alguma dúvida quanto ao seu status migratório, ou como isso pode te afetar no futuro, se eu fizer isso agora, consulte o seu advogado, tá? Não paralegal, não liga pra gente, porque se você precisa de conselho jurídico, aconselhamento jurídico, você precisa contactar um advogado. Então, se houver qualquer dúvida quanto a isso, quanto pode te afetar, se você já tem processo de andamento ou não, fala com o seu advogado, é o mais importante. Quero falar também que a gente vai ter umas novidades esse ano. Né? Eu já tenho uma novidade feita, que é o meu nomezinho, é o meu DBA. Agora já pode falar. Agora tá fechado. Eu tenho um DBA novo aí, que é um Doing Business As, que é um nome fictício no Brasil, né? Isso. Então a gente vai ter um nome também agora de Portal Brasil. Estou muito feliz com isso, estão preparando a logo, a papelada toda. Acho que a gente vai conseguir aí. Eu não vou falar, não. Isso eu não vou falar, não. Isso eu quero muito falar, mas eu não vou falar. Deixa só esse DBA, já tá bom. Deixa a curiosidade na muita coisa legal vir desse ano. Esse ano vai ser top, vai ser muito bom. E vou fazer meus agradecimentos. Quer começar com o agradecimento? Vai. Não esquece de agradecer a esposa, hein? Tem que agradecer, né? Ele não esquece, não. Não esquece, não. Primeiro, Dani, agradecer a você, né, a oportunidade mais uma vez desse podcast. Eu acho que é muito instrutivo para a comunidade brasileira. Nossa, quando você me convidou, eu disse, eu não pensei duas vezes, porque é um dos maiores problemas que eu passo, com a falta de conhecimento sobre os assuntos, principalmente em relação a tax, que eu deparo com isso todos os dias com os clientes me ligando. Então, quando você me convidou, eu disse, nossa, como vai ser bom eu poder dividir um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, e não conheço tudo, estou aqui aprendendo, vivo estudando, uma constante reciclagem de conhecimento. Sim, porque as leis mudam, as coisas vão mudando, é uma declaração que vai mudar, é uma informação nova, uma lei nova que vai surgir. Regra, exatamente. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se reciclando. Quem trabalha com papelada a vida é essa, Exato. Né? Tem que ser um pouquinho nerd, senão não funciona. Senão não vai. E assim, o fato de a gente tá podendo trazer essa informação para o nosso público brasileiro aqui nos Estados Unidos, é um serviço imenso, é um serviço assim de uma grandeza sem tamanho. E essa oportunidade que você está nos dando também é muito importante para que a gente também desburocratize um pouco dessas situações. Que alivia, pessoas... né? Exato. Eu tenho essa sensação, quando eu falo com o cliente que a gente resolve alguma coisa, ou está em andamento, ou pelo menos está vendo que está tendo uma assistência, a pessoa respira aliviada, né? Fala, nossa, muito obrigada. Eu tava com essa pendência já não sei há quanto tempo e achei que ia ser de uma forma, enfim. Nem sempre é fácil, né? Às vezes o cliente está certo, vai ser demorado, vai ser burocrático, mas você tem uma assistência que não seja nossa, gente. Não precisa ser o Silvio como seu contador, não precisa ser eu com o serviço de imigração, ou serviço de consulado brasileiro, ou Medicaid, ou tradução de documento, intérprete. O leque que a gente faz aqui com muito prazer, não precisa ser aqui, mas procure alguém. Se você está com pendência, tem solução. Às vezes vale mais você pagar uma pessoa para fazer, claro, um preço justo, né? Mas vale mais porque acho que até conforta o coração, porque a gente fica com essa pendência. Mulher, então, é uma tristeza, gente, porque a maioria dos meus clientes é mulher e elas vêm assim, dói, porque a gente sabe o que a gente faz também, né? Então, quando você pode pegar uma assistência, pegue, porque te alivia e é isso. A vida é feita de tentar se livrar do estresse. É verdade. E agradecer também a patroa, né? Dona Renata, que assim, né, nos ajuda sempre. O fato de... Toda essa etapa de vida daqui para aqui para o Brasil, para que a gente consiga estar onde a gente está, né? Sem sombra de dúvidas, se não fosse a minha esposa, a patroazinha... Tem que ter parceria. A maior parceria que eu fiz até hoje na minha vida, é a melhor. Então, é verdade. Mas é verdade. Quando dá certo, dá muito certo, né? Deu certo, já deu, né? Os filhos. Então, lógico, agradecer ao gurizão lá, o Túlio, agora com 16 anos, já com carteira de motorista, já tá querendo dirigir, pai, e tal. Eu sei bem como assim, é isso já. Mas também a todos eles que fazem, que nos dão força para isso, né? Túlio tá me ajudando
acredita, tá me ajudando. Eu tô ensinando a ele algumas coisas. Ele quer ser médico, mas ele tá... A Lua quer entrar também, a Lua quer entrar. Mas ele adora matemática, né? Então, eu chamo ele de vez em quando, vem pra cá, senta aqui comigo, vamos aqui me ajudar. E eu ponho ele pra ajudar, tal, fazer algumas coisas, depois eu vou lá, reviso, o cara sabe tudo. E família é tudo, né? Acho que a família, a estrutura é a base de tudo para tudo dar certo, assim. A gente quando tem... E a gente não fala necessariamente marido, mulher ou filhos, a gente está falando família, base. Até quem você considera família, né? Porque às vezes tem amigos que é mais família do que a família. Mas a base de tudo é você ter alguém que você... Alguém ou alguém... que você possa olhar ali e sabe que a pessoa tá aqui, ó, tô te segura aqui, vambora, né? Esse vambora é essencial. E agradecer ao Tony, né, pelo espaço. Maravilhoso. Tony, de parabéns. Eu tenho que fazer um videozinho para mostrar o espaço, Tony. Vou fazer quando acabar aqui agora. Muito maravilhoso. Vamos com certeza fazer outros aqui. Vamos, gente, vai ter mais. E dizer a todos que estamos abertos aí, gente, para o que vocês precisarem. Entre em contato com a gente, caso precisem. Vai estar aí na legenda. Aqui para baixo, o contato aqui embaixo, dele. exatamente, Todos os contatos, e-mail, telefone, o Instagram. Manda mensagem pelo WhatsApp, que o homem é ocupado, viu? Ele tá fazendo o trabalho durante o dia. Então, manda mensagem que ele te responde. É igual como funciona com a gente, vocês já conhecem. Manda o WhatsApp, eu tô entre um atendimento ou outro, eu respondo. Pode mandar áudio. O mais importante é buscar ajuda. E sempre respondo. Eu tento responder sempre no mesmo dia, tá? Então, podem fazer os questionamentos, sempre respondo no mesmo dia. Ele me responde sempre mesmo. Ele que é besta. Bom, agradecer, como sempre, ao espaço do Tony TLC Films, está muito top. Vou fazer o videozinho. Obrigada por ter a gente aqui de volta, Tony. Tá aqui no meu ponto, gente, eu tenho um ponto, eu sou muito chique. E agradecer a sua presença, é claro, né? Senão isso aqui não funcionaria. A parceria está muito top. Fico feliz de a gente poder proporcionar informação para a comunidade brasileira do Brasil e daqui. Toda a nossa comunidade, todo o Brasil e aqui. E agradecer a Babelli Salon & Spa, né? Porque... Gente, isso não é o natural. E também agradecer as pessoas que dão todo o suporte pra gente. Família, amigos, né? E vocês aí que estão assistindo. Não esqueça de divulgar, porque vai ter gente interessada nesse assunto. Coloca aqui sua pergunta, seu questionamento. Pode criticar também. Acho que crítica faz a gente ficar mais esperto, aprender, evoluir, engrandecer. Então, não me incomodo com crítica. Cada um tem direito à sua opinião. Pode colocar seus comentários também. E não deixe de acompanhar outros vídeos que a gente tem aqui. Acompanhe a gente aqui no canal, no nosso Instagram, que também é o One Portal Services, ou Dani Portal USA, e manda um contato. Precisando de qualquer coisa, manda um contato. A gente tem um leque de serviços que a gente pode te assessorar na sua vinda para cá, na sua chegada, sua permanência nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigada, Silvio. Obrigada, Tony. Obrigada, gente. Até o próximo podcast. Até lá.